Ivan, boa tarde. Iniciando a entrevista no Estádio Centenário. Primeiras perguntas do Bruno Muck, da Rádio Caxias. Ivan, o Caxias não depende apenas de si para avançar à próxima fase. Como evitar que esse fator entre em campo e atrapalhe o psicológico da equipe? Bom, isso é horrível, né? Não depender apenas de si para se classificar, mas a gente tem que esquecer o outro jogo, fazer o nosso dever de casa. Acredito que passou esse jogo a ser mais que uma decisão, é um jogo nosso da vida. Acredito que se a gente ficar fora desses mata-mata vai ser um vexame na carreira de cada um, então a gente tem que assumir a responsabilidade. Então, esse jogo contra o São Caetano a gente tem que fazer o nosso papel e esquecer os outros jogos. Foram 10 jogos com apenas uma vitória. Internamente, o Caxias já sabe quais foram os motivos para que essa sequência acontecesse? Cara, a gente se cobra muito no vestiário. Não adianta a gente vir aqui e ficar botando a culpa no Lacerda, ficar botando a culpa no Ademir. A gente, jogadores, tem que assumir a culpa também. Acredito que 80% é culpa dos jogadores, porque eles não entram em campo. Então a gente tem que descobrir o mais rápido o que aconteceu, porque eu tenho esperança que a gente vai para os mata-matas e a gente consiga aí o acesso que é tão sonhado. A primeira parte da temporada trouxe a perspectiva que o acesso era viável. Por que houve uma queda de atuação e resultados do time na Série D? Cara, a gente fez um primeiro semestre muito bom, né, cara? Isso acabou elevando a nossa régua. Mas como eu falei, são os mesmos jogadores que estão aqui, então a culpa é nossa de ter esses resultados negativos. Como eu falei, todo mundo esperava o Caxias nesse momento já estar classificado. Então a cobrança é muito grande internamente, eu me cobro muito. Por exemplo, nesse último jogo contra o Tubarão a gente teve inúmeras bolas paradas, que é uma coisa que eu sei fazer muito e eu acabei falhando. Então eu reforço mais uma vez, a gente tem que entrar lá dentro agora. Sou Caetano, é o jogo da vida. E torcer e ter esperança aí que a gente possa classificar e mudar a chave para os mata-matas. Perguntas do Rodrigo Cordeiro, da RBS TV. Qual deve ser a estratégia do Caxias contra o São Caetano, já que o time precisa da vitória a qualquer custo? Cara, a estratégia passa hoje, eu não sei nem se a parte tática, a parte técnica vai sobressair. Então a gente tem que ter uma estratégia de foco, de querer vencer o jogo mesmo, de ter esperança que a gente vai para o mata-mata. Fazer o jogo da vida, como eu falei, porque, como eu falei agora há pouco, se a gente não passar, vai ser um vexame para a carreira de cada um. O fato de jogar necessitando também de resultados paralelos pesa no emocional da equipe? Cara, não digo que pesa. Como eu falei, a gente tem que fazer o nosso papel, independente do que acontecer no outro jogo, a gente precisa vencer. Se o outro jogo, o resultado for favorável a gente e nós não conseguimos ganhar em casa, de que vai adiantar? Então a gente tem que focar só no nosso jogo e esquecer os outros resultados paralelos. Perguntas do Bernardo Barcelos, da Portal da Bola. Não tem muito o que fazer, é vencer e erguer as mãos para o céu. Ainda é possível? O que é dito e compartilhado entre vocês no vestiário? Como eu falei na primeira pergunta, é horrível depender dos outros, é muito ruim mesmo. Quem sabe que na vida, ainda mais no futebol, depender dos outros é horrível. Então a gente tem que fazer a nossa parte aqui em casa. E depois no final a gente, se Deus quiser, com a combinação de resultado, ir para o mata-mata muito fortalecido. E como eu falei, eu estou muito esperançoso que a gente possa conseguir. Por onde passou essa situação em que o time se encontra? E qual jogo poderia ter sido vencido que agora faz falta? Cara, o jogo do Marcílio é um jogo que a gente tinha 2-0 em casa, a gente sofreu um empate. Isso aí pra gente foi como uma derrota, um jogo chave. O São Luís em casa também passou por isso, a gente podia ter feito aqueles 3 pontos, mas hoje é focar no São Caetano, como eu falei, tem que ser mais que uma decisão, tem que ser o jogo da vida para nós. E como eu falei também, a responsabilidade também tem que ser compartilhada, não só botar na culpa do Ademir e do Lacerda, que eles não entram em campo, quem entra em campo é a gente. Então a gente tem que assumir a responsabilidade, melhorar o nosso rendimento sim, para que a gente consiga vencer o São Caetano e, se Deus quiser, classificar. Obrigado, Ivan. Valeu.